acontece mais. Olha, a gente observa aqui, eu fiz uma pesquisa, né, de manchetes em relação à pedofilia, e você vê que a pedofilia ela está presente em todas as esferas da sociedade, atingindo todas as classes sociais. Tem desde o sargento da PM que foi preso por crime de pedofilia, até o vice-prefeito de uma cidade no Maranhão que também foi preso por pedofilia. E aí vem o caso dos adolescentes. E um curioso que eu pude observar é que nesses casos de pedofilia sempre a presença masculina, a pedofilia sendo cometida pelo homem e não pela mulher. Tem caso de pedofilia cometido por mulheres? Tem sim, é mais raro, né? Com certeza o índice de ocorrências aponta mais para o sexo masculino, né? Os que sofrem esse distúrbio são mais homens do que mulheres. Por quê? Aí é uma pergunta curiosa, né? Por quê? Bom, talvez porque o homem ele tenha esse instinto, digamos, predatório, e há uma facilidade maior dele criar um fantasmático em cima da sexualidade, né? Então esse fantasmático leva ele à perversão, quer dizer, o leva à perversão com mais facilidade, né? Evidentemente. A verdade é que o abuso sexual de crianças antes era tratado assim como um assunto proibido em sociedade, em família, e hoje veio à tona. Verdade. Aqui na Bahia, principalmente, que virou manchete nacional e até internacional, foi a notícia do estudante, né, de medicina suspeito de abusar sexualmente, né, de 20 crianças. Esse estudante, inclusive, foi preso aqui em Arembepe, e você vê aqui como a principal manchete do jornal Tribuna da Bahia. Foi no dia 15 de setembro e todos os jornais, sites, emissoras de televisão estamparam essa notícia. E ele confessou realmente, né? O estudante de medicina da UFBA, olha a ironia, estudante de pediatria, ele foi preso em flagrante, acusado de abusar sexualmente de menores de 12 anos. E ele, inclusive, admitiu que já tomava remédio controlado para se tratar disso aqui, né, doutor Luciano? E no caso o remédio não surtiu efeito. E ele que é filho de um médico e de uma enfermeira. Nesse caso aqui, quando o senhor viu, que avaliação o senhor fez? Como é que pode um jovem de classe média, filho de médicos, de gente que está na área da medicina, tem tudo nas mãos e sofrer de um distúrbio desse? O que o senhor diria sobre esse caso? Olha, a perversão sexual, Jane, e alguns distúrbios psíquicos não estão ligados indubitavelmente a classe social, a poder aquisitivo. Esse tipo de distúrbio atinge diversas facções sociais e níveis. No caso do rapaz, do Diogo, né, ele é mais um, né, que encontramos nessa coisa de ser rico, de ser bem de vida e tal. A questão aí é que o histórico psíquico da pessoa influencia muito, né? E no caso dele, ele demonstra uma certa apatia ao falar do caso. Já me perguntaram se a pedofilia é psicopatia. Não, não é psicopatia. A pedofilia é um distúrbio psíquico, uma doença, um desvio sexual, e entra no campo das parafilias, da perversão sexual. Agora, existem casos em que o psicopata é pedófilo, né? E existe muitos casos em que o pedófilo pode ser um psicopata. Mas não é uma regra, nem todo psicopata é e nem todo pedófilo é psicopata. Mas existe ali um requinte de apatia, né? Quando ele fala, quando ele... Não, porque eu sou doente e tal. Então ele está se vitimizando, ele está tentando justificar. Agora, irônico, quando ele... assim, digamos, quando mostram a ele aquele conjunto de artefatos, né? Inúmeras fotos, ele tinha que fazer questão de registrar tudo, né? Cada ato dele. Antes dele falar, se você parar para perceber, ele dá um sorriso assim, não estou colecionando. Então, quer dizer, não há culpa nele, não há... Mas o pedófilo, realmente, ele não tem culpa, ele não sente, ele não vê aquilo como sendo algo errado. O pedófilo tem sentimentos? Sentimentos? Tem. Agora, no ato da pedofilia, não. Ele não sente a culpa, ele não vê aquilo como errado. Você falou do tratamento medicamentoso. É um pouco complexo essa coisa, porque o único tratamento medicamentoso possível, que ainda não é amparado legalmente, seria a castração química. É o único tratamento medicamentoso possível, realmente, para inibir a atitude de pedofilia. Agora, tratar a pedofilia
por meios medicamentosos ainda é muito duvidoso, não encontra ainda cura definitiva através de um tratamento psicofarmacológico, né? Então, daqui a pouquinho, o doutor Luciano Cairuz vai dizer para a gente como é que se deve tratar a pedofilia. Se você estiver nos assistindo e quiser fazer alguma pergunta, é só ligar para 3621-6169. O Jornal da Câmara volta em instantes. Está sendo pedofilia. Como deve ser tratado o pedófilo, doutor Luciano? Muito bem. Em primeiro lugar, a pedofilia, ela também é um crime, né? O pedófilo é um doente, mas a pedofilia é crime. Então, o pedófilo que é pego em flagrante, é importante a denúncia, é importante que haja denúncia por parte dos pais ou daquele que tiver percebendo um caso desse. Agora, evidentemente é importante que junto com a punição, né, com a aplicação da punição legal, venha o tratamento psiquiátrico, né, muito importante, e se for o caso, o tratamento medicamentoso, muito importante. A terapia também é importante para o pedófilo, mas impreterivelmente ele precisa não só de terapia, como também de tratamento psiquiátrico. O senhor conhece o histórico de algum pedófilo que conseguiu todo esse aparato aí de tratamento medicamentoso, psiquiátrico, e que realmente ele conseguiu ficar bom, ou ele vai ser pedófilo para o resto da vida? Existe a clínica possível para a pedofilia. É possível a clínica? É possível o tratamento psicoterápico. Nós temos um caso em São Paulo, né, de uma pessoa que ela conseguiu vencer esse problema, não houve mais relato dela ter abusado de criança e levou uma vida normal. Agora, é uma pessoa que continua em tratamento, né? O tratamento é importante, o acompanhamento é importante. É uma pessoa que, descoberta na família, ela deve ser excluída? Como é que deve ser o comportamento familiar diante disso? A família deve ter muito cuidado ao conceituar, ao julgar, ao conceitualizar isso, julgar isso. O que acontece? A família, ela deve procurar ajuda para a pessoa que tem esse tipo de distúrbio, esse tipo de transtorno. Procurar ajuda profissional. Não excluir, mas ter uma relação aberta e, evidentemente, traçar limites, ou seja, não deixar crianças com a pessoa em lugares fechados, né? Evitar esse contato dele com crianças sem que haja alguém por perto. Deve haver cuidados, mas não rejeição. Nós temos aqui uma pergunta da Soninha, que mora no Camaçari de Dentro. Ela quer saber se os pais podem influenciar na formação das crianças e evitar que elas se tornem pedófilas. Pode, muito. Com certeza, o ser humano ele é dotado de dons e valores e capaz de alcançar graus mais elevados de uma consciência superior, Soninha. Então, com certeza, a criança pode ser influenciada em todos os aspectos, no aspecto biopsicossocial. E, com certeza, a função e missão primordial dessa tarefa cabe aos pais, cabe à família. Se a criança tem amor, tem compreensão, se a criança tem um diálogo aberto com os pais e a vida e o mundo e a realidade são apresentadas a essa criança de uma forma clara, com certeza ela terá menos chance de ter distúrbios psíquicos. Olha, o senador Gerson Camata, do PMDB do Espírito Santo, ele é autor de um projeto que permite a chamada castração química para autores de estupro e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Ele está pensando até em substituir o nome por tratamento por supressão hormonal. E isso está gerando uma verdadeira polêmica, porque o senador Magno Malta, ele diz que essa medida vai favorecer o criminoso. A proposta do PMDBista altera, o Código Penal, permite a redução da condenação para quem aceitar a aplicação desse medicamento que diminui a libido. Então, se o pedófilo é preso, eles são de aceitar ou não a aplicação desse medicamento para diminuir a libido, e com isso o tempo de condenação dele diminui. E outros senadores estão sendo contra, porque acham que isso só vai favorecer o criminoso. O que o senhor acha disso, doutor Luciano? Como eu disse, a pedofilia, ela não é uma doença que nós possamos dizer a cura. Como eu disse, é um caso em São Paulo de uma pessoa que se submeteu ao tratamento, né? A esposa o submeteu ao tratamento
E isso fez com que, teoricamente, a clínica fosse possível para a pedofilia. Mas não existe uma cura ainda determinada, né? Ou seja, tal tratamento, X tratamento vai curar a pessoa. Então, hoje, como eu disse, o tratamento viável, possível, para uma clínica possível, seria a castração química, que ainda está dentro de uma discussão legal aí, né, e tudo mais. Mas eu acho válido, porque a perversão sexual, ela, quando trabalhada pelo indivíduo, é muito complicado, Jane, a pessoa controlar. Então, enquanto não houver uma cura definitiva, uma clínica possível, é importante o tratamento, né? Há discussões, mas eu acho importante. A verdade é que o pedófilo solto, na minha opinião, é uma ameaça à sociedade. Com certeza, sem dúvida. Doutor Luciano, muito obrigada por sua presença aqui hoje, viu? Por nada, Jane, eu que agradeço e obrigado a todos.